Iris sentiu o prato escorregando das mãos antes mesmo de ver os cacos espalhados pelo chão. O som ecoou pelo elegante restaurante Empório Gourmet, cortando as conversas sofisticadas de forma imediata. Todos os olhares dos clientes bem vestidos se voltaram para ela. O chefe Bruno parou abruptamente na porta da cozinha, o rosto vermelho de fúria contida. O novo ajudante de cozinha, Lucas, em seu segundo dia de trabalho, estava tremendo ao lado dela, com os olhos cheios de lágrimas de puro pânico. Foi culpa minha, disse Iris com voz firme antes que qualquer palavra saísse da boca de Lucas. Peço desculpas pelo transtorno. Vou limpar tudo agora mesmo. O chefe a encarou por um momento longo e tenso, claramente confuso, porque sabia perfeitamente que não havia sido erro dela. Mas Iris sustentou o olhar com determinação inabalável, protegendo o garoto com sua própria reputação. Bruno hesitou brevemente, depois voltou para a cozinha, resmungando baixinho. Lucas sussurrou um muito obrigado quase inaudível e Iris apenas sorriu com gentileza, pegando a vassoura com naturalidade. Do canto do olho, ela não fazia a menor ideia de que um homem elegante na mesa 12 havia observado cada segundo daquela cena reveladora com crescente fascínio. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar e tocar corações ao redor do mundo. Se essa história tocar o seu coração de alguma forma, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Aqui, você encontra histórias que mostram a beleza dos pequenos gestos cotidianos, o poder da empatia genuína e como o amor verdadeiro pode nascer nos momentos mais simples e autênticos da vida. Iris Oliveira tinha 26 anos e uma rotina que poucos conheciam em sua totalidade. Durante o dia, trabalhava como garçonete no renomado Empório Gourmet, um restaurante sofisticado no coração da cidade que recebia habitualmente empresários influentes, políticos importantes e pessoas com muito dinheiro e status social. À noite, voltava para seu apartamento modesto e se dedicava integralmente a cuidar de Beatriz, sua irmã querida, de apenas 16 anos. Desde que perderam tragicamente a mãe 3 anos atrás, em um acidente de carro, Iris assumiu natural e completamente a responsabilidade pela irmã mais nova. Não havia drama constante ou autopiedade nisso, apenas a maturidade silenciosa e determinada de quem aprendeu precocemente que às vezes a vida exige que cresçamos mais rápido do que gostaríamos ou planejávamos. O pequeno apartamento de 2 quartos onde moravam era sempre impecavelmente organizado e incrivelmente acolhedor. Beatriz costumava brincar carinhosamente que Iris havia desenvolvido uma verdadeira mania de mãe, porque deixava bilhetinhos motivacionais na geladeira todas as manhãs, lembrava religiosamente dos horários de estudo e das atividades extracurriculares, e sempre perguntava com interesse genuíno como havia sido cada dia na escola. Você realmente não precisa se preocupar tanto comigo, irmã, dizia Beatriz frequentemente, com um sorriso grato. Eu não me preocupo excessivamente, Iris respondia pacientemente, arrumando com cuidado os livros escolares da garota. Eu cuido com amor, é completamente diferente. E era mesmo profundamente diferente. Iris não carregava o peso da responsabilidade como um fardo esmagador ou um sacrifício penoso. Ela simplesmente cuidava com naturalidade absoluta, da mesma forma instintiva que respirava ou sorria genuinamente. No prestigioso Empório Gourmet, Iris havia encontrado muito mais que um simples emprego para pagar as contas. Ela conhecia absolutamente todos os pratos sofisticados de cor, sabia exatamente como cada cliente regular preferia seu café preparado, e possuía o dom extraordinário e raro de fazer as pessoas se sentirem verdadeiramente bem-vindas, sem jamais ser invasiva ou forçada. Marcos, o gerente experiente, sempre comentava orgulhosamente com os outros funcionários que ela era ouro puro para a reputação do restaurante. Foi em uma terça-feira especialmente movimentada que Lucas finalmente chegou ao Empório para seu primeiro dia. E na noite seguinte,
Já no segundo dia dele, o restaurante viveria uma cena que ninguém esqueceria. Ele tinha apenas 19 anos. Era visivelmente magro e inseguro, com cabelos castanhos desalinhados e um jeito inquieto que praticamente gritava: "Primeiro emprego sério da vida". Marcos o apresentou rapidamente para toda a equipe durante o breve intervalo matinal. O chefe Bruno Mendes, um homem temperamental de 42 anos com fama bem estabelecida de ser extremamente exigente, assumiu pessoalmente a responsabilidade de treinar o garoto novato. Desde o primeiro momento, ficou dolorosamente claro que a paciência pedagógica definitivamente não era seu forte mais desenvolvido. "Lucas, esse molho não está correto", disse o chefe Bruno em tom firme. "Aqui o padrão é alto. Preste atenção no processo." Iris escutava cada palavra áspera do salão principal e sentia o coração se apertar de compaixão. Observava atentamente Lucas, tentando desesperadamente acompanhar o ritmo acelerado da cozinha, derrubando utensílios importantes durante a pressa, confundindo ingredientes básicos por nervosismo, claramente lutando uma batalha psicológica intensa contra sua própria ansiedade crescente. Os outros funcionários mais experientes ora tentavam ajudar discretamente quando Bruno não estava olhando, ora se afastavam completamente para evitar se tornarem alvos da irritação crescente do chefe. "Coitadinho do menino", comentou Carla Souza, uma garçonete experiente. "Sinceramente acho que ele não vai conseguir durar nem um mês completo trabalhando aqui com essa pressão toda." Mas Iris pensava de forma completamente diferente e mais otimista. Ela conseguia enxergar em Lucas algo precioso que os outros colegas aparentemente não conseguiam perceber: uma determinação silenciosa e admirável. O garoto errava constantemente nos primeiros dias, mas sempre retornava corajosamente para tentar novamente. Era repreendido duramente e publicamente, mas jamais demonstrava sinais de desistir. Havia algo naquela persistência corajosa que tocava profundamente o coração empático de Iris. Foi precisamente na segunda semana turbulenta de Lucas que aconteceu o episódio decisivo que mudaria para sempre a dinâmica de relacionamentos no restaurante. Era uma quinta-feira excepcionalmente agitada. O restaurante estava completamente lotado, com uma mesa grande de 15 empresários celebrando ruidosamente a assinatura de um contrato milionário, diversos casais elegantes em encontros românticos e a sempre problemática mesa do Dr. Ricardo Santana, um cliente notoriamente exigente que já havia mandado seu prato sofisticado de volta para a cozinha 2 vezes consecutivas. Na cozinha superaquecida, Lucas estava visivelmente sobrecarregado, suando frio e claramente à beira de perder o controle do nervosismo. Iris conseguia perceber perfeitamente a tensão crescente pelos sons que chegavam até o salão. O barulho metálico constante de panelas sendo manuseadas com pressa excessiva, as ordens rápidas e cada vez mais impacientes de Bruno, e principalmente aquele silêncio pesado que sempre indicava que algo não estava funcionando como deveria. Foi exatamente nesse momento crítico que ela viu Bruno sair da cozinha em passos rápidos em direção à mesa do Dr. Santana, carregando um prato e uma expressão tensa. Iris compreendeu instantaneamente o que estava prestes a acontecer. O prato havia saído incorreto pela 3ª vez seguida, e Bruno parecia decidido a resolver aquilo ali, do jeito mais rígido possível, na frente de todos. Sem hesitar por um segundo, ou calcular as consequências pessoais, Iris interceptou Bruno com determinação no meio do caminho, posicionando-se fisicamente entre ele e a mesa do cliente. "Chefe Bruno, por favor, deixa que eu resolva esta situação", disse ela com voz firme, estendendo as mãos para pegar o prato das mãos dele. "Iris, você não foi responsável por anotar esse pedido específico?", Bruno começou confuso. "Foi sim, chefe. Eu que anotei o pedido completamente errado por distração. A culpa é inteiramente minha e assumo total responsabilidade." Bruno a encarou por vários segundos tensos, claramente sem entender, porque sabia com certeza que Iris não havia sequer se aproximado daquela mesa durante todo o serviço.
Mas ela sustentou o olhar dele com firmeza inabalável, disposta a sacrificar sua própria reputação para proteger um colega vulnerável. Bruno hesitou brevemente, depois voltou para a cozinha resmungando. Iris respirou fundo, ajeitou o uniforme e se dirigiu calmamente à mesa do Dr. Santana com seu sorriso profissional mais genuíno. Dr. Santana, peço minhas mais sinceras desculpas pelo transtorno. Houve uma confusão lamentável no pedido devido a um erro meu de anotação. Mas já estamos providenciando o prato correto com máxima prioridade. Por conta de todo esse inconveniente, a sobremesa especial da casa ficará por nossa conta. O senhor aceita? Doutor. Santana, que já estava mentalmente formulando sua reclamação habitual, foi completamente desarmado pela postura serena e profissional de Iris. Está bem, Iris. Você sempre consegue resolver essas situações com muita elegância. Confio em você, mas quero que seja realmente rápido desta vez. Iris voltou tranquilamente para a cozinha, onde Lucas a esperava com lágrimas de gratidão nos olhos. Muito obrigado, ele sussurrou emocionado. Eu realmente não sei como posso te agradecer por ter me salvado assim. Você não precisa me agradecer coisa nenhuma. Iris respondeu com ternura, tocando brevemente o ombro dele. Só respira fundo e vai pegando o jeito da coisa. Todo mundo aqui já errou muito no começo. O que importa é sempre continuar tentando. O que Iris não sabia era que toda aquela situação havia sido observada por Henrique Almeida, de 34 anos, que jantava sozinho na mesa 12. Henrique era sócio de uma consultoria que atendia grandes corporações. Acostumado a ambientes onde pressão era constante e liderança significava autoridade e controle total. Ele havia descoberto o empório por acaso e se tornara frequentador assíduo. Não pela comida, mas pelo ambiente que o relaxava após dias intensos de reuniões tensas. Henrique sempre pedia a mesa 12, posição estratégica para observar a dinâmica da equipe sem chamar atenção. Foi dali que presenciou a situação com Lucas e a intervenção corajosa de Iris. Viu a pressão na cozinha, Bruno saindo em passos rápidos e com uma expressão tensa, Iris interceptando e assumindo responsabilidade por um erro que não era dela. Mas, mais importante, percebeu a naturalidade genuína daquele ato de proteção. Sem drama, sem buscar reconhecimento, simplesmente protegendo um colega vulnerável. A partir daquele momento, Henrique observou Iris com olhos diferentes. Como ela tratava cada cliente, orientava Lucas discretamente, mantinha a calma nos momentos desafiadores. Havia algo fascinante na forma como Iris exercia liderança natural. Ela não tinha cargo de chefia, não dava ordens, não usava autoridade formal. Mas toda a equipe a respeitava. Lucas a procurava quando tinha dúvidas. Até Bruno, em momentos calmos, pedia sua opinião sobre atendimento. Na empresa de Henrique, liderança era hierarquia rígida, controle total, autoridade inquestionável. Mas ali ele via um tipo diferente de liderança, baseada em cuidado, não controle, que protegia, não expunha, que ensinava, não criticava, e isso o fascinou. Henrique começou deliberadamente a chegar mais cedo ao restaurante, sempre solicitando a mesa 12, sempre esperando ser atendido por Iris. As conversas surgiram naturalmente, como sempre acontece entre um cliente frequente e uma garçonete atenciosa. Boa noite, Henrique. Vai querer o prato usual hoje? Perguntava Iris com um sorriso caloroso. Por favor, seria perfeito. Como está sendo sua noite até agora? Bem tranquila e agradável. Quinta-feira sempre costuma ser mais calma, o que é um alívio depois da correria de ontem. Conversas inicialmente simples e respeitosas, sem nenhuma segunda intenção. Mas Henrique começou gradualmente a perceber pequenos detalhes reveladores sobre a personalidade de Iris. A forma carinhosa, como ela sempre se lembrava de detalhes específicos dos clientes regulares. Como ela invariavelmente perguntava com interesse genuíno se estava tudo bem quando alguém parecia preocupado. Como ela conseguia fazer o ambiente inteiro se tornar mais acolhedor simplesmente através de sua presença autêntica. Nas semanas seguintes, as conversas se tornaram mais frequentes e pessoais.
embora sempre breves, já que Iris estava trabalhando. Henrique gradualmente aprendeu que ela tinha uma irmã adolescente pela qual se sentia responsável, que gostava de ler durante os raros momentos livres, que sempre chegava 15 minutos mais cedo para ajudar a organizar o salão. Iris, por sua vez, descobriu que Henrique viajava frequentemente a trabalho, que morava sozinho em um apartamento espaçoso, mas que parecia vazio emocionalmente, que possuía uma forma incomumente calma de falar que contrastava com a agressividade dos outros clientes executivos. Você realmente não parece um empresário típico, comentou Iris numa quinta-feira tranquila, servindo o café que ele sempre pedia depois do jantar. Como assim? Que tipo de diferença você percebe? Henrique perguntou com curiosidade genuína. A maioria dos clientes que vêm aqui para reuniões estão sempre no celular, falando alto sobre negócios, parecendo constantemente estressados. Você é diferente. Diferente de que forma? Mais presente no momento, sabe? Como se estivesse realmente aqui, verdadeiramente interessado em estar neste lugar, ao invés de estar mentalmente em outro lugar. Henrique ficou genuinamente surpreso com a profundidade daquela observação. Era simples, mas impressionantemente verdadeira. Ele realmente se sentia mais presente e conectado consigo mesmo ali do que em qualquer outro lugar. Talvez seja o ambiente especial deste lugar, ele respondeu pensativo. Ou talvez você seja naturalmente assim e apenas precise de um espaço seguro para se permitir ser autêntico. Iris observou com sabedoria, sorrindo antes de ir atender outra mesa. Enquanto as semanas passavam, Lucas estava se transformando visivelmente. Com a orientação discreta de Iris e a paciência que ela havia plantado na equipe através de seu exemplo, o jovem finalmente começou a ganhar confiança real. Não aconteceu da noite para o dia. Foram pequenos progressos consistentes. Um prato que saiu no tempo perfeito, um molho que ficou no ponto ideal, uma noite inteira sem erros graves. Iris sempre estava presente para orientar quando necessário, assumir responsabilidade quando algo dava errado e celebrar quando tudo funcionava bem. Iris, aquele molho que você me ensinou ficou perfeito hoje. Lucas contou empolgado durante uma pausa. Até o chefe Bruno elogiou. Eu falei que você ia conseguir. Era só questão de tempo e prática. Sabe qual foi a melhor parte? O Bruno disse que posso começar a preparar aquele molho sozinho a partir de amanhã. Iris sorriu com satisfação genuína. Algumas semanas antes, ela havia conversado diplomaticamente com Bruno, sugerindo que ele oferecesse mais orientações positivas para Lucas. Não havia sido uma conversa formal, apenas um comentário casual. Chefe, eu percebi que o Lucas está se esforçando muito e melhorando a cada dia. Talvez alguns elogios ocasionais pudessem ajudá-lo a ganhar mais confiança. Bruno havia resmungado algo sobre geração que precisa de elogio para tudo, mas Iris percebeu que ele gradualmente começou a ser menos ríspido e mais construtivo com Lucas. Henrique observava toda essa dinâmica da mesa 12. Via como a cozinha estava funcionando mais harmoniosamente, como Lucas caminhava com mais segurança, como até Bruno parecia menos estressado. E no centro silencioso de toda essa transformação estava Iris. Não como um holofote buscando atenção, mas como o eixo discreto que fazia tudo funcionar melhor. Ela nem percebe o impacto que está causando, pensava Henrique com admiração crescente. Para ela, cuidar das pessoas é natural como respirar. Foi numa sexta-feira chuvosa que a conversa entre eles se aprofundou significativamente. Henrique havia chegado mais tarde, por volta das 10 da noite. O restaurante estava quase vazio. Iris o cumprimentou como sempre, mas ele percebeu que ela parecia mais cansada. Noite mais longa hoje? Perguntou com interesse genuíno. Um pouco. Tivemos um problema com nosso fornecedor principal esta manhã, então foi um dia de correria para reorganizar o cardápio. E você sempre fica até mais tarde quando surgem crises? Iris hesitou antes de responder. Alguém precisa ficar para garantir que tudo seja resolvido, não é? E eu gosto de ter certeza de que tudo funciona bem para o dia seguinte.
mesmo isso não sendo oficialmente sua responsabilidade? Responsabilidade não é apenas sobre cargo formal. Iris respondeu com simplicidade profunda. É sobre genuinamente cuidar daquilo que importa para você. Henrique ficou em silêncio, processando a sabedoria daquela resposta. Posso fazer uma pergunta pessoal? Iris assentiu, sentando-se brevemente, já que não havia mais clientes. Por que você faz isso? Assumir responsabilidades extras, cuidar de todo mundo, proteger colegas mesmo quando pode te prejudicar? Você ganha algo concreto com isso? Iris pensou cuidadosamente. Não ganho nada material. Mas quando vejo alguém precisando de ajuda e sei que posso ajudar, eu simplesmente ajudo. Quando vejo uma situação que posso melhorar, eu naturalmente faço. Não é cálculo. É quem eu sou. E não é cansativo sempre cuidar de todo mundo? Sabe o que é cansativo para mim? Ver pessoas sofrendo quando eu poderia fazer diferença. Cuidar, proteger, ensinar. Isso me dá energia ao invés de me esgotar. Henrique a encarou com admiração genuína. Você é uma pessoa extraordinária, Iris. Ela corou claramente desconfortável com elogios. Não sou extraordinária. Só sou eu mesma, tentando fazer o melhor que posso. Exatamente por isso você é especial. Naquela noite, Henrique saiu com a certeza de que queria conhecer Iris mais profundamente. Não apenas como cliente e garçonete, mas como pessoas reais. Na semana seguinte, Henrique juntou toda a coragem necessária. Iris, chamou quando ela trouxe a conta. Posso te fazer uma pergunta importante? Claro. Você gostaria de tomar um café comigo, fora daqui, como duas pessoas que querem se conhecer melhor? Iris ficou visivelmente surpresa. Durante todos aqueles meses, ela havia notado como Henrique era diferente dos outros clientes. Havia algo nele que despertava sua curiosidade, a forma respeitosa como escutava, o interesse genuíno que demonstrava pelas pessoas, o jeito gentil como a tratava. Mas ela também tinha consciência da diferença entre eles. Henrique usava ternos caros, falava de viagens internacionais, mencionava restaurantes sofisticados. Ela usava uniforme, voltava de ônibus, e sua última viagem havia sido para a praia com Beatriz nas férias. Henrique, você tem certeza? Nós somos de mundos muito diferentes. Henrique se inclinou para a frente. Iris, eu passo o dia inteiro no meu mundo corporativo. Reuniões sobre estratégias, planilhas, relatórios, pessoas falando só de números e competição. É um ambiente vazio de humanidade. Mas quando converso com você, eu me lembro de que existe um jeito diferente e mais significativo de viver. Um jeito mais humano. Mas eu sou só uma garçonete simples. Iris, ele disse gentilmente, você é a pessoa mais genuinamente líder que já conheci e a mais autenticamente humana. Isso vale infinitamente mais que qualquer diploma ou status. Iris processou as palavras cuidadosamente. Só um café? Uma conversa sem pressão? Só um café tranquilo e uma conversa honesta, sem pressa. Ela sorriu lentamente. Está bem, sábado de tarde? Seria perfeito. Sábado chegou ensolarado. Numa cafeteria aconchegante perto de casa, Henrique apareceu de jeans, mais relaxado. Você está diferente, mas você mesmo, observou Iris. A conversa fluiu naturalmente. Iris contou sobre Beatriz, seus planos de conseguir bolsa de estudos para a irmã, a horta na janela que cuidava carinhosamente. Henrique falou sobre a empresa, mas também sobre solidão, sobre como questionava se estava vivendo a vida que realmente queria. Sabe o que mais me impressiona? Henrique disse. Você lidera sem tentar liderar. As pessoas confiam em você porque você genuinamente se importa. Eu só faço o que acho certo. Exatamente. É por isso que funciona. Os encontros se tornaram frequentes. Iris apresentou Beatriz, que adorou Henrique imediatamente. A Iris cuida de todo mundo, contou Beatriz. Até dos vizinhos. Semana passada ficou cuidando do filho da Dona Maria porque ela teve que ir ao hospital. Bia, para! Iris protestou vermelha. É verdade. E quando o seu João estava doente, ela levava comida para ele todos os dias.
Henrique observava, fascinado. Para Iris, cuidar era tão natural quanto respirar. A convivência com Iris estava transformando Henrique profundamente. Na empresa, ele começou a ser mais humano, menos controlador. Marcos, disse para seu gerente numa reunião. Aquele relatório com erro não precisa identificar quem foi responsável. Vamos focar em como evitar que aconteça de novo. Marcos ficou surpreso. Era diferente do padrão de Henrique. Tem certeza? Tenho. O importante é resolver, não punir. Pequenas mudanças que transformaram o ambiente. Os funcionários notaram que Henrique estava mais acessível, mais disposto a escutar. Mas nem tudo era simples. Iris questionava o futuro daquela relação. Se isso for só uma fase para ele? Perguntou para Beatriz uma noite. Você está com medo? Estou. Medo de me apegar e depois ele voltar para o mundo dele. Irmã, você cuida de todo mundo. Deixa alguém cuidar de você também. Henrique também carregava medos. Questionava se seria digno da bondade de Iris, se conseguiria ser a pessoa que ela merecia. Henrique sumiu uma semana inteira. Lucas percebeu a preocupação de Iris. Aquele cliente da mesa 12... Vocês brigaram? É complicado, Lucas. Quando você me ajudou aqui, não ficou calculando se eu merecia. Simplesmente ajudou. Talvez seja a hora de deixar alguém fazer isso por você. As palavras de Lucas ecoaram na mente de Iris. Henrique voltou na sexta seguinte, nervoso. Desculpa por ter sumido. Estava pensando em nós. É assustador. Assustador como? Você me faz sentir vulnerável. Tenho medo de te machucar, de não ser a pessoa que você acha que sou. Henrique, você acha que eu não tenho medo? Tenho medo de ser só uma garçonete simples para você, de que um dia você perceba que merece alguém do seu mundo. Os dois ficaram em silêncio. Então estamos com medo da mesma coisa, Henrique disse, de ser rejeitado pela pessoa de quem está gostando. Iris sorriu pela primeira vez naquela conversa. É meio ridículo, não é? Completamente. O que fazemos? Henrique estendeu a mão. Iris hesitou, depois a pegou. Paramos de ter medo, confiamos. Um mês depois, numa tarde de domingo, regando a horta da janela, Iris, eu te amo. Ela parou com o regador na mão. Como assim? Como você me ama? Como eu sou? Garçonete, vida simples, sem faculdade? Ou imaginando como eu poderia ser? Henrique segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu me apaixonei vendo você cuidar de Lucas, proteger colegas, tratar cada cliente com carinho. Me apaixonei pela forma como cuida de Beatriz, fala dos vizinhos, rega essas plantas como se fossem bebês. Me apaixonei exatamente por quem você é. Mesmo sabendo que talvez eu nunca tenha dinheiro para restaurantes caros, que talvez continue sendo garçonete para sempre. Iris, você me ensinou o que é liderança verdadeira. Me ensinou que cuidar é mais importante que controlar. Me fez uma pessoa melhor. Como posso não amar isso? Iris sentiu os olhos enchendo de lágrimas. Eu também te amo. Mesmo eu sendo um workaholic que levou 34 anos para aprender a ser humano? Você sempre soube. Só precisava de alguém para lembrar. Eles se beijaram ali na varanda pequena, com o sol da tarde e o cheiro de manjericão. Um ano depois, numa quinta-feira como aquela em que tudo começou, o empório estava cheio. Lucas, agora sou chefe, comandava parte da cozinha com confiança. Bruno havia aprendido a dar feedbacks construtivos. A equipe funcionava harmoniosamente. Iris continuava garçonete, mas todos sabiam que era muito mais. Era quem mantinha o ambiente acolhedor, cuidava para que todos se sentissem valorizados, transformava pressão em oportunidades de crescimento. Henrique estava na mesa 12, mas não mais como cliente, como a pessoa que esperava Iris para irem juntos para casa, para o apartamento que alugaram perto do antigo, para Beatriz não mudar de escola. Pronta? Perguntou quando ela pendurou o avental. Pronta, respondeu beijando-o. Tchau, pessoal. E obrigada, acrescentou, como todo dia. Pelo quê? Perguntou Lucas. Por me deixarem cuidar de vocês. Lucas sorriu. Típico da Iris.
agradecendo por dar. Na rua, Henrique disse: "Sabe o que percebi? Naquele primeiro dia protegendo Lucas, você não fez para impressionar. Nem sabia que eu estava olhando. E daí? Passei a vida achando que liderança era sobre ser visto, ter reconhecimento. Você me ensinou que liderança verdadeira é sobre cuidar, mesmo quando ninguém vê. E você me ensinou que nunca é tarde para ser melhor." "Então nos ensinamos", disse, puxando-a para perto. Seguiram para casa, para Beatriz com o jantar pronto, para a vida plena que construíram juntos. Na manhã seguinte, Iris chegaria cedo no empório, como sempre. Henrique transformaria sua empresa num lugar mais humano, e descobririam que amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas cuidar e ser cuidado, crescer e ajudar a crescer. Porque às vezes a força mais transformadora está nos pequenos gestos de empatia que ninguém vê, mas todo mundo sente.